Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar nossas aulas de romantismo, ainda falando sobre esses aspectos que a gente estava trabalhando nas últimas aulas, sobre pessimismo, sobre essa questão de atração pela morte que eles tinham, tá bom? Sempre lembrando aquelas três fases: nacionalista, que tinha o índio como herói; a ultra romântica, que era a geração mal do século, que era justamente o que a gente vai falar hoje, sobre essa questão de ser uma atração pela morte, fugir da realidade, era um tom mais sombrio, era um tom mais pessimista. E a terceira geração, que foi da última aula, que era do Castro Alves, que era a geração condoreira, que tinha todos os ideais de liberdade, era totalmente contra a escravatura e por aí vai. A gente vai falar sobre o que hoje, pessoal? Sobre esse livro aqui, ó. Noite na Taverna. Noite da Taverna é talvez um dos maiores contos, né? Uma das maiores obras do romantismo, certamente é. Ele é escrito por Álvares de Azevedo, que é o grande autor da segunda geração, daquela geração mais pessimista, mais sombria. E o Noite na Taverna, ele é um conto assim, que basicamente ele resume muito do que a gente está falando sobre o romantismo até agora. Ele vai falar sobre pessimismo, vai falar sobre a fuga da realidade, só que um pouco indo além. Ele é considerado uma prosa gótica, um conto gótico. Por que ele é gótico? Ele tem toda essa questão mais sombria, mais dark, assim, como eu poderia dizer, assim. Ele tem, por exemplo, ele vai ter ambientes noturnos na história, os temas são muito mais misteriosos, mais ocultistas, mais obscuros. Ele foge muito da realidade que tinha na época, né? Não era, por exemplo, como na primeira fase do romantismo, que tinha o herói nacional, que era o índio. Nesse aqui ele pega personagens da burguesia sempre lembrando classe alta, né? Pessoas ricas, e começa a contar as aventuras deles pelo mundo, assim. É um conto que tem 5 contos dentro, é meio estranho falar isso, mas basicamente é um grupo de amigos reunidos no bar e eles começam a contar histórias da vida deles. São histórias pesadas, são histórias assim bem punks assim que a gente lê, pessoal. E quando eu falo isso é bem punk assim até para eu, sou professor, ou para qualquer outra pessoa, porque são histórias assim que tu vê como aquelas pessoas assim. Não é aquele típico herói que tu vê que ele tem ideais bons, que ele tem valores bons, assim, que ele é um exemplo. Muito pelo contrário. Era muito mais uma personagem assim com ideais mais marginais, mais à margem da lei, que são sujos, são sujos e não tem tanto uma índole, uma ética. Muito pelo contrário. Eles são bem hipócritas, assim. Todos eles homens, por sinal. É um livro que, como eu falei, ele sintetiza muito do que a gente está falando do romantismo, a questão do pessimismo, da fuga da realidade, sentimento de morte. Todos os contos que tem aqui vão falar sobre morte de alguma maneira. E, e uma coisa que eu acho muito interessante pensar é que tem muita coisa fantasiosa aqui. Não é uma como falei na primeira geração, aquela coisa nacionalista. Aqui não, aqui tem uma coisa mais fantasiosa, mais ocultista, mais sobrenatural. E vocês vão ver isso bastante aqui. A gente vai ler esse texto, eu vou deixar o arquivo para todos vocês lerem ele. Não é um texto pequenininho, não é tão grande assim. Vocês vão levar meio que um impacto assim no começo, porque o primeiro capítulo, quando está apresentando todos eles no bar, são 5 amigos, né? Que vão ter nomes assim bem diferentes do que a gente está acostumado. Por quê? Porque o Álvares de Azevedo ele tinha muita influência da escrita europeia, principalmente de um autor chamado Lord Byron. E ele meio que esses nomes são todos meio, apesar de serem brasileiros, são bem os nomes europeus. E esse primeiro capítulo é um pouco mais difícil de ler, porque ele é mais poético, ele tem mais um pouquinho mais de frufru, um pouquinho mais de frescura assim nas palavras, ele dá voltas e voltas até começar. Mas a partir do segundo capítulo, que é o capítulo do Solfieri, que é quando ele começa a contar uma história dele, a leitura fica mais tranquila. Lembrando que é uma escrita de uma outra época, vai ter algumas palavras que serão diferentes, tá bom? Mas assim, eu preciso que vocês leiam esse texto, até porque a gente vai fazer um trabalho com ele. E leiam com calma, eu vou dar 2 semanas para vocês lerem, tá bom, pessoal? É bem tranquilo. Como eu falei, tem temas mais pesados, tem temas mais duros, mas é importante a leitura disso aqui para a gente entender o que era o romantismo, o que era essa questão desse pessimismo, dessa fuga da realidade. E se atentem ao quê? Fiquem muito atentos ao seguinte, a todas as características que eu falei dele até agora. Eu falei, ele sintetiza tudo. Lembra de tudo que eu falei sobre a idealização da mulher,
sobre a questão do suicídio, e por aí vai, pessoal. Eu não vou falar muito, porque senão vocês vão matar a leitura de vocês. Eu quero que vocês prestem atenção e vocês encontrem isso, tá? Eu vou deixar um arquivo no Word, justamente para vocês fazerem a leitura dele. E penso que era basicamente isso, pessoal. Um abração para vocês, se cuidem e até daqui a 2 semanas acho que tem videoconferência, tá? Terminando a leitura desse conto, a gente vai falar sobre ele igual a gente falou do outro. Abração!